E por que nós chamamos de estado plano de tensões? Inicialmente, esses cálculos eram resolvidos a partir de um cubo infinitesimal, onde eram observados todas as faces do cubo, e em cada uma dessas faces nós tínhamos as suas tensões respectivas. Porém, observou-se que, através de aproximações, para um estado plano, conseguimos um resultado muito satisfatório e os cálculos também, claro, sofriam uma simplificação. Isso é interessante. Então, o que é mais comum, o que é mais frequente, na prática, é encontrarmos esse modelo aqui. Por isso, nós trabalhamos com um quadradinho infinitesimal, como foi dito no outro vídeo. Outra observação muito importante a ser feita também é que, para essa análise, consideramos o material como sendo isotrópico e homogêneo. Lembrando as definições para isso, isotrópico é uma substância que possui as mesmas propriedades físicas. Não importa qual ponto desse elemento estrutural, nós vamos estar considerando que ele é isotrópico. E homogêneo também, que é algo único, sem partes, sem elementos ou substâncias diferentes, uma coisa só. Então, se você se perguntou, mas nesse cálculo aí, nós não vamos considerar o tipo de material que é feito, a falha de processo de fabricação. Nesse caso, não. Nós vamos considerar tudo uniforme, tudo mesmo como se fosse o mesmo material, uma coisa só, ok? Nesse exemplo gráfico aqui, nós podemos ver uma barra engastada com uma carga P em sua extremidade em balanço. Observando essa seção A, nós temos 5 pontos distribuídos por essa seção. E nós vemos claramente aqui que, por exemplo, no ponto 1, nós temos um comportamento para as tensões principais. Tá? No ponto 2, nós temos um outro comportamento. Olha como muda o ângulo. Tá? No ponto 3, muda um pouco mais e assim sucessivamente. Cada ponto de um mesmo elemento estrutural, tá? Nós temos comportamentos diferentes. Isso é muito importante conhecer, porque assim a gente vê a tendência de onde pode haver, desenvolver uma falha. Esse outro exemplo aqui, eu gosto muito desse exemplo, porque dá para ver muito bem o que acontece em relação a pontos diferentes de um mesmo elemento estrutural. Nós temos analisado aqui duas seções que estão relacionadas aqui nessas duas colunas. Mas o principal que eu quero que vocês observem é o seguinte. Eu aproximei aqui um pouco. A imagem não está muito boa, mas dá para entender legal. Nesse elemento nós conseguimos observar que, em função dessa carga aqui na extremidade em balanço, nós temos linhas de tração e linhas de compressão. Por exemplo, essas linhas que estão aqui em cima são linhas de tração. Por consequência, essas linhas aqui nesse sentido vão se comprimir, ou seja, são linhas de compressão. Então, se nós analisarmos esse quadradinho infinitesimal aqui nesse ponto, olha só, nós vamos ter uma característica diferente do que se analisássemos um outro aqui, ou aqui, ou aqui. E aqui nós já temos os cálculos feitos, fica claramente visível como há diferença da análise feita nesses diversos pontos diferentes. Então, nessas duas seções que nós vimos relacionadas a essas duas colunas, notemos como vai mudando. Tá? Ou seja, o ângulo vai mudando, as tensões vão mudando. No mesmo elemento estrutural podemos ter diversos resultados, diversas análises. Olha essa tela que interessante também. Nós temos aqui uma viga com 4 situações diferentes, tá? Estamos considerando que é a mesma viga. Na primeira nós temos carga de 35 kN. Olha aqui a tendência de trinca que houve a formar em função dessa carga. Na segunda situação, a carga aumentou 72 kN, duas forças de 72. Olhamos só como ficou diferente as formações de trinca aqui, de fissuras nessa viga. Conforme nós vamos aumentando a carga, o comportamento muda. Por consequência, o ângulo também é diferenciado. Só que você pode perguntar, vamos dizer que a gente vai analisar essa linha aqui.